Então, pessoal, como eu falei, eu vou ficar gravando alguns vídeos de resolução de questões, né, de provas passadas, tanto da Olimpíada de Astronomia como de Física, para vocês irem olhando e exercitando em casa, né, nos momentos que a gente não estiver na escola para treinar juntos, tá ok? Então, só relembrando, né, vamos ter três Olimpíadas, né, daqui por diante. A primeira é a Olimpíada Pernambucana de Astronomia, né, que é a OPA. A segunda é a Olimpíada Pernambucana de Física, né, que é a OPEF, e a última, que vai ser lá para novembro, vai ser a Olimpíada Escolar, né, de Astrofísica, realizada pela própria escola. Tá? As duas primeiras são realizadas pelo Instituto Federal de Pernambuco, a última vai ser de realização da própria escola. Vamos logo para a primeira questão que eu quero abordar com vocês, né, da Olimpíada de Astronomia, uma prova do ano retrasado, 2022. Né? Foi a questão de número 2 daquela edição. Eu vou ler todo o enunciado, porém vocês vão perceber que nem todas as informações do enunciado a gente vai precisar para resolver a questão. Essa questão, eu meio que resolvi ela numa das aulas da eletiva, né, dos segundos anos, há 2 semanas atrás. Mas eu vou deixar registrado aqui porque eu acho que aqui eu vou ser um pouquinho mais didático, eu vou ter um pouquinho mais de paciência para explicar essa questão. Né? Talvez tenha ficado alguma dúvida para quem viu a resolução dela no dia. Então, deixa eu começar lendo o enunciado. O município de Sairé, né, está localizado a cerca de 100 quilômetros do Recife e a uma altitude, né, de 663 metros, em pleno agreste pernambucano. São bem conhecidas a sua Festa da Laranja e o seu Festival do Buscapé, durante as festividades de São João. A cidade possui apenas 10 mil habitantes, tendo assim pouca iluminação, muito bom para observar o céu noturno. Né? Em cidades grandes como Recife, liberam-se grandes quantidades de luz, fazendo com que o céu deixe as estrelas quase invisíveis. A esfera celeste, né, é uma abóbada aparente do céu, contendo todos os astros, possui um ponto localizado logo acima da cabeça do observador chamado zênite, que forma 90 graus com o horizonte local, né, conforme a figura. A esfera celeste desloca-se de leste para oeste, né, e na realidade é a Terra que gira ao redor de seu eixo de oeste para leste, completamente em 24 horas. Se uma estrela passar pelo zênite local às 17 horas, ela irá estar se pondo no horizonte local oeste aproximadamente às. E aí tem as alternativas de A a E. Né? Tem 19 horas, 20, 21, 22 e 23 horas. Então, basicamente, o que a questão está perguntando é em que horário essa estrela vai estar se pondo. Né? Partindo do princípio que ela vai estar passando pelo ponto zênite. E aí deixa eu apontar ela aqui na figura, né? Na imagem que é da própria questão. O ponto zênite é esse que fica acima da cabeça do observador. O observador pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser você. Eu vou explicar mais ou menos o que significa essa esfera celeste. Ela é uma esfera imaginária, tá? Que serve para a gente localizar as estrelas e enfim, os pontos cardeais, né? A gente se localizar no cosmos, né? Onde estão determinadas estrelas, onde está determinada constelação. Então, é uma figura geométrica imaginária que nos serve para isso. Embora essa figura da prova mostre uma meia banda, vamos dizer assim, a esfera celeste ela é uma esfera completa. Né? Deixa eu mostrar ela para vocês. Como eu disse, é uma esfera imaginária ao redor da Terra. Né? É basicamente o céu que a gente consegue ver, é o céu que nos contorna. Se vocês observarem na figura que eu coloquei, né, essa já não pertence à questão, tá? Eu coloquei para vocês visualizarem melhor do que é que se trata. Né? Aqui está o planeta Terra. A esfera celeste seria toda essa região ao redor do planeta. Né? Tudo que a gente, né, um determinado observador na Terra, veria olhando para o céu, basicamente. Né? E aí, o Polo Norte celeste seria uma espécie de extensão do nosso Polo Norte geográfico. O Polo Sul celeste é a mesma coisa. Né? A esfera celeste ela rotaciona, né? Ela gira em torno do próprio eixo, assim como o planeta Terra também gira em torno do seu próprio eixo, né? Faz um movimento de rotação. Então, basicamente, isso é o que a gente conhece como esfera celestial ou esfera celeste. Né? Ela tem um raio que é sem medida, ou seja, esse comprimento aqui, ó,
ou para cima ou para baixo, é o que a gente chama de raio, né? Não tem medida porque o raio pode ir até o ponto que o observador enxerga o céu, certo? Enxerga o que a gente chama de firmamento, né? O cosmo. Então, o raio pode ter a distância que a nossa visão consiga alcançar do céu. E aí, uma outra imagem para a gente visualizar melhor do que é que se trata é o seguinte: aqui é o observador, né? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, né? Voltando a olhar aqui para a figura da questão, nós temos os pontos cardeais, né? Que aqui estão sendo exibidos o norte, né? O sul, que é o oposto, né? O leste e o oeste, né? Voltando aqui para a figura que eu acabei de colocar, nós temos aqui, ó, que o ponto mais alto, né? Que fica acima da cabeça do observador é o zênite. O ponto mais baixo, só a título de curiosidade, né? Se chama nadir. A gente não vai precisar dele. É só a título de informação mesmo, certo? Se vocês observarem, uma esfera completa. Não é isso? O movimento de rotação da Terra faz parecer que os astros nascem no leste e se põem no oeste. O que são os astros? Tudo que está no espaço, que a gente pode visualizar. Estrelas, planetas, luas, asteroides, meteoros, enfim, cometas. Tudo que for corpos celestes que a gente consiga visualizar no céu, de alguma maneira, né, seja a olho nu ou através de telescópio, eles vão nos dar essa impressão de que vão estar sempre nascendo no leste, né, voltando aqui para a figura da questão, vão estar sempre nascendo aqui no leste e se pondo no oeste, né, lá do outro lado. Nasce no leste, se põe no oeste, certo? E isso vai ser padrão para a gente. Por quê? A esfera celeste não está girando em torno do próprio eixo junto com a Terra, né? Então, à medida que a Terra vai girando de oeste para o leste, é como se a gente aqui da Terra, parado, a gente estivesse vendo as estrelas e todos os corpos no céu se movendo no sentido oposto, né? Se o planeta gira de oeste para leste, a gente aqui parado olhando no céu é como se as coisas estivessem se movendo de leste para oeste, né? Nascendo no leste e se pondo no oeste. Isso vai ser um caso geral, para qualquer que seja o corpo celeste que a gente olhar no céu: planeta, estrela, lua, cometa e etc. Tá ok? Isso vai servir inclusive para outras questões, essa informação. Tudo nasce no leste e se põe no oeste. Chamamos esse movimento que vemos da Terra, né, de todos os astros no céu, de aparente. Porque, como eu falei, depende do nosso referencial. Como o referencial somos nós mesmos parados aqui na Terra, a Terra está se movendo de oeste para leste, mas para nós se passa como se os planetas, as luas e as estrelas estivessem se movendo no sentido oposto, né? De leste para oeste. Por isso que a gente chama esse tipo de movimento aparente. Tudo isso aqui é informação que eu estou passando porque pode servir para alguma questão que caia na prova desse ano. Mas para essa questão de agora, isso tudo não vai nos interessar tanto assim, né? Lembrando que a questão está perguntando se uma determinada estrela passa pelo ponto zênite, né, que é o ponto que está acima da cabeça do observador, às 17 horas, né, quando se pôr no oeste, né, no horizonte local oeste, que hora vai ser essa, certo? Se passou pelo ponto mais alto, às 17. Essa que a questão quer saber. É como se o observador estivesse na linha do Equador, né? Isso ainda explicando como funciona a esfera celeste. A linha do Equador é aquela que divide o planeta em dois hemisférios, né? O norte, que é a parte de cima, e o sul, que é a parte de baixo. A linha do Equador é aquela que fica no meio do planeta. A esfera celeste, né, leva 24 horas para dar um giro completo. Por quê? Porque ela acompanha o movimento de rotação da Terra. A Terra não leva aproximadamente 24 horas para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo, né? No movimento de rotação que dá origem à duração do dia, que a gente arredonda para 24 horas. Pronto, então a gente vai dizer que a esfera celeste também, ela vai levar 24 horas para dar um giro completo em torno do seu próprio eixo, certo? E aí, para além desse tempo de duração do movimento, né, de rotação da esfera celeste, a gente recorre a um conhecimento de geometria na matemática. Um giro completo, quantos graus ele possui? Bora observar essa terceira imagem.
uma rotação completa, né? Se vocês observarem aqui, ó, partindo do 0 grau, né? Se a gente der um giro completo, a gente vai ter 360 graus, né? A gente ouve muito falar no cotidiano, né? Um giro de 360 significa um giro completo, né? 360 graus. Se um giro completo é 360, um meio giro, né? Ou meia volta, que seria daqui do zero até metade da circunferência, seria 180 graus, correto? Porque 180 é metade de 360. Se um giro completo é 360, metade desse giro é 180. Consequentemente, se um giro completo, em termos de duração de tempo, leva 24 horas, né, metade desse giro vai levar metade de 24, né, que é 12, certo? Então, 180 graus corresponde a 12 horas, certo? Assim como 360 graus, que é o giro completo, equivaleria a um dia, né, 24 horas. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Porque a questão diz, ó, aqui, a esfera celeste possui um ponto localizado logo acima da cabeça do observador, chamado zênite, que forma 90 graus com o horizonte local. O horizonte local pode ser qualquer um dos eixos aqui dos pontos cardeais, leste, norte, oeste ou sul. Então, se você observa na primeira imagem, né, do leste ao ponto zênite forma 90 graus, mas se fosse observar do norte para o zênite também, formaria 90, do sul para o zênite também e do oeste para o zênite também, né? De qualquer lado que você pegar, vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo aqui do ponto zênite, né? Que é o ponto que fica acima da cabeça do observador, certo? Por isso que a gente está batendo essa tecla da geometria, da quantidade de graus que tem um giro completo, meio giro, né? A gente viu que meia volta tem 180 graus, que equivale a 12 horas. Se meio giro é 180 graus, então um quarto de giro, olhando para cá, para a terceira figura, um quarto de giro seria a metade da metade de um giro. Se a metade de um giro é 180, a metade da metade vai ser 90, né? Observa aqui. O meio giro é 180, a metade desse meio giro é apenas 90 graus. Eu pararia aqui no 90, certo? Metade de 180. 180 dividido por 2, 90 graus. Consequentemente, se meio giro equivale a 12 horas, né, que é metade do dia, quanto tempo corresponderia à metade da metade do dia, né, esses 90 graus? Se são 12 horas a metade do dia, a metade da metade seria 6, né? 12 horas dividido por 2, 6 horas. Então, daí a gente sabe que 90 graus tem duração de 6 horas, né? Se a gente for fazendo essa proporção, 360 graus é um dia, 24 horas. 180 graus, 12 horas, metade do dia. 90 graus, né, que é um quarto de giro, seria um quarto do dia, 6 horas. Né? Ou seja, 24 dividido por 4. Ou, como a gente viu aqui, 12 dividido por 2. Certo? Do zênite ao horizonte oeste, temos 90 graus, que é igual a 6 horas. Né? Do zênite aqui, ó, o ponto mais alto, acima da cabeça do observador, até o horizonte oeste, ó, ele descendo, vai fazer 90, certo? Se a gente pensar que essa figura aqui é essa terceira virada de lado, né, onde o leste a gente vira de lado para ele casar com o 0 grau, né? Imagine que essa figura aqui está de lado aqui. Então, de 0 grau a 90, a gente tem de leste ao ponto zênite. Né? O zênite estaria aqui no 90, acima da cabeça do observador. Imagina que o observador esteja nesse pontinho aqui no meio, correto? Então, se de leste ao zênite dá 90, do zênite ao oeste, né, que está aqui atrás, ó, na primeira imagem, também é 90, né? 90 a 180 dá 90, que equivale a 6 horas. Se a estrela passa pelo zênite, né, aqui nos 90 graus, né, às 17 horas, como é que a gente vai para saber que hora ela vai estar passando aqui, ó, no oeste, vai estar se pondo no oeste, né? Correspondente ao ângulo de 180. Se a gente sabe que 90 graus corresponde a 6 horas, basta que a gente faça 17 horas, que fora que ele passou pelo ponto zênite, mais 6, né? Para obter a hora que ele vai estar se pondo no oeste, que a estrela, no caso, vai estar se pondo. 17 mais 6
23 horas, mais conhecida como 11 horas da noite, certo? Então, a alternativa correta aqui, a letra E, 23 horas, correto?